Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, começando no primeiro, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E oramos. Amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora nos abençoar ao estudarmos esse importante tema do teu Espírito, que o Senhor possa nos ajudar a ouvir com fé, que o mesmo Espírito venha nos levar a entendimento da verdade, e que o mesmo Espírito venha me abençoar com poder, para que eu traga a mensagem com clareza e com eficácia. Abençoe, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentarmos esta noite e lemos agora há pouco em Gênesis capítulo 1 e os versículos 1 e 2, justamente a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia. E é a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado, mas fortunadamente não é a última, nem a única. A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo, sua pessoa, seu ministério, sua obra, suas características. Mas a primeira vez que é mencionado é aqui, logo no princípio, logo no começo, nós temos aqui falando sobre o Espírito de Deus. Você vai notar que o Espírito de Deus, a palavra Espírito está em E maiúsculo. Sempre na Bíblia, Novo ou Velho Testamento, que você vê Espírito com o E maiúsculo, está falando sobre o Espírito Santo. Quando tem o E minúsculo, está falando sobre o Espírito do homem. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa bem claro que é o Espírito de Deus mesmo, porque está dizendo de Deus, tiraria qualquer dúvida. Apesar da Bíblia falar tanto sobre a obra, o trabalho e as características do Espírito Santo, e outra coisa, a obra do Espírito Santo existia antes da existência deste mundo. O Espírito Santo tinha uma obra, tinha um ministério durante a criação e mesmo antes que este mundo veio a existir e continua até hoje. E apesar de tantas coisas claramente ensinadas na Bíblia, hoje existe muita falsa doutrina e falso entendimento em relação ao Espírito Santo. Então eu quero hoje só, antes de começar propriamente dito o que eu gostaria de trazer hoje, dar um pouquinho da história do movimento moderno que tem trazido tanto ensino errado, tanto ensino estranho à palavra de Deus para a Bíblia, para as igrejas. E se você estudar a história, que nós vamos chamar aqui do movimento carismático, do movimento pentecostal, um movimento que tem uma visão um pouquinho diferente da posição bíblica em questão à obra e à pessoa do Espírito Santo, você vai ver que isso é algo relativamente novo. Nós temos o cristianismo que existe mais de 2000 anos, claro, começou com o ministério de Cristo aos 30 anos, então mais ou menos no ano 30 existe uma pequena variação, possível variação, mas Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade e terminou o seu ministério com 33 anos de idade. Então hoje estamos no ano 2018, então você faça o cálculo aí, são quase 2000 anos de cristianismo. Essa questão do movimento pentecostal, movimento carismático, esse movimento caracterizado mais do que outra coisa, não é a única coisa, mas o que mais característica principal é a questão das línguas estranhas, que fazem tanto alarde a respeito. Isso tudo começou no ano de 1906, ou seja, pouco mais de 100 anos atrás. Então, durante 1900 anos, nunca houve essa doutrina. Não existia em lugar nenhum. Essa doutrina era completamente alheia, não se conhecia. E não é que eles descobriram algo novo na Bíblia, não é que o cristianismo passou 1900 anos, aí depois de 1900 anos alguém olhou a Bíblia e falou, olha, primeira vez que estamos vendo isso. Não, gente, depois de 1900 anos a Bíblia foi estudada, foi vivida, foi pregada, foi testada, provada, ninguém nunca encontrou essa doutrina. Ninguém nunca viu dessa forma. Então, não é depois de 1900 anos de vida, de existência, que de repente uma coisa que ninguém nunca tinha visto. E o motivo que ninguém viu é porque não está na Bíblia, por isso ninguém viu. Mas começou em 1906, tá? No 6º ano do século passado. Mas vejam só que interessante. No final do século retrasado, entre 1890
e 1890 e 1910, tá? Nesses 20 anos que marcaram entre o século XIX e o século XX, nesses 20 anos surgiram os maiores problemas enfrentados pelo cristianismo hoje. Nesse meio tempo surgiu, entre outras coisas, a tal teoria da evolução. Essa teoria já havia sido tentada ser enfiada goela abaixo por outras pessoas, mas foi Charles Darwin que depois voltou atrás e disse que era tudo conversa fiada. Ele mesmo diz isso, não sou eu que estou dizendo, mas ele voltou atrás e recantou as suas declarações. Mas, de todo modo, a evolução surgiu com peso. Todas as grandes seitas existentes hoje, o mormonismo, o adventismo, os testemunhas, entre aspas, de Jeová, toda essa turminha aqui, sabe quando é que apareceram? Entre 1890 e 1910. As versões modernas, ou devo dizer, as perversões modernas da Bíblia, surgiram todas a partir desse mesmo período. E também nesse mesmo período, o que foi que surgiu? Adivinha? O movimento pentecostal, carismático, conhecido como um que tira fora de contexto bíblico a pessoa e a obra do Espírito Santo. E não é à toa. Não é coincidência que justamente nesse período de 20 anos surgiram tantos problemas, literalmente, em um espaço curto de tempo, não vou dizer na mesma hora, que não foi na mesma hora, mas surgiu tudo ali. E não só posso dizer para você que surgiram no ano de 1906, podemos também dizer aonde foi que aconteceu. Eu posso dizer o endereço onde aconteceu. Eu não recordo agora o número da casa, mas foi na rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tem uma data, tem um endereço. É algo recente, algo aconteceu. E nessa época, um pastor chamado William Seymour, ele não era um pastor nativo da Califórnia, ele era um pastor que vinha do Texas, onde não foi muito bem aceito as suas, por falta de palavra melhor, suas heresias. Ele acabou se movendo e foi para a Califórnia, e lá ele começou a pregar sobre o batismo do Espírito Santo como sendo o sinal da salvação, seria línguas, onde falou que todo mundo que é salvo, ele recebe o batismo do Espírito Santo, e aí nós podemos entrar no batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, mas não vamos entrar nessa questão agora, porque está fugindo um pouquinho do contexto, mas existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Mas o que ele começou a ensinar é o seguinte, é que se você é salvo, então você vai falar em línguas estranhas, e se você não falar em línguas estranhas é porque você não é salvo. Isso basicamente era uma das coisas que ele estava ensinando. Agora, tinha um agravante. Ele, pessoalmente, nunca havia falado em línguas. Então, pela própria admissão dele, ele estava dizendo que ele não era salvo. No contexto e na mentalidade dele. Tá? Alguém que é salvo, o sinal de salvação não é falar ou não falar em línguas. Tá? Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso não vai encontrar isso na Bíblia. Mas ele pregava isso, mas ele mesmo nunca havia falado em línguas, nunca havia recebido o batismo do Espírito Santo, mas era algo totalmente novo. E muitas das igrejas que ele pregava isso, eles rejeitavam. Ele foi, inclusive, excluído, expulso de muita igreja. Falou, aqui você não prega mais isso aí não, meu filho. Ele foi excluído, foi expulso, barrado de muitas igrejas, mas era algo novo e desconhecido durante todos esses anos que ninguém ouviu falar. E por um tempo, foi excluído, aí ele foi encontrando uma certa aceitação, e algo estranho começou a acontecer nos cultos em que ele pregava, em que ele presidia. As pessoas começavam no meio do culto a literalmente cair no chão, e eles rolavam. Se enrolavam no chão. Gira para cá, gira para lá. Isso como sendo algum sinal de humildade e alguma forma indicando a santidade e espiritualidade das pessoas. E a onda pegou. E quanto mais a onda pegava, se espalhava essa notícia, e eles ficaram conhecidos como sendo, e deram um rótulo para eles, os santos que rolavam. A tradução do inglês, é claro, mas seria assim, os santos que rolavam. Por quê? Porque literalmente eles caíam no chão e rolavam, ficavam rolando
Eu não vou demonstrar isso agora, mas se alguém quiser demonstrar, fique à vontade. Tá? Ficava rolando de um lado para o outro, igual uma caneta aqui, tipo uma caneta aqui, ficava rolando no chão de um lado e para o outro. Tá? E, claro, isso não foi aceito, assim, até as pessoas naquela época, o cristianismo era muito mais difundido, muito mais aceito na sociedade americana, e os jornais criticavam, as pessoas criticavam, não era muito aceito, mas como o tempo foi passando e foi rolando, e pouco a pouco o movimento foi crescendo, até que se juntaram com o movimento carismático, e o ponto principal de todo esse movimento carismático, o movimento dos santos que rolavam, era basicamente a questão do dom de línguas estranhas. E até hoje isso rola. E eles, naquela época, como até hoje, a característica é que a palavra de Deus não está nem em segundo lugar ou em terceiro lugar. A palavra de Deus não está. Eu já sentei com muitas pessoas dessa persuasão, digamos assim, e eu mostrei na Bíblia, claramente, expliquei o seu contexto, vários textos, Novo Testamento, Velho Testamento, tirei suas dúvidas, mostrei, mas não adianta, é que nem time de futebol, né? O meu time é o CSA, é o CRB, não adianta, se o time é bom, se o time é ruim, se tem um frango, se o goleiro presta, se está ganhando, se está perdendo, não, eu sou esse time e pronto, não tem conversa. Tem gente que é assim, e também na política, infelizmente, tá? Mas em questões espirituais, nós temos que tomar um partido da Bíblia. Tá? Não tem essa de, porque a minha igreja. Igreja não é time de futebol, igreja não é partido político, igreja é o corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia que deve determinar. Então, eu já sentei com pessoas, tirei suas dúvidas, respondi, expliquei, mostrei, mas é uma barreira, é uma cegueira, tapa os ouvidos, não querem conversa. Tá? Muito triste, mas é verdade. Então, temos que evitar fazer assim e sempre achar que a Bíblia nos ensine. Que a Bíblia forge a nossa doutrina, forge a nossa fé. E não porque eu gosto, não porque meus amigos, não porque desde criança eu faço isso, não porque o meu pai, meu avô, minha avó. Não interessa. Bíblia tem que ser a palavra de Deus que vai nos guiar. E no início, eu quero. Isso tudo que eu falei agora não é querer criticar nenhuma outra religião, criticar outra crença, não é isso, mas para dizer o seguinte: por muito tempo, devido a essa confusão com o dom de línguas, muitos batistas, e eu falo batistas, eu me refiro a igrejas batistas e pregadores batistas, eles começaram a combater isso com a verdade. Começaram a mostrar na Bíblia, combater, até que chegou ao ponto que essa questão da pessoa e ministério do Espírito Santo se tornou quase que tabu. Um tema quase que proibido. Você não pode falar no Espírito Santo, porque qualquer menção do Espírito Santo vai logo achar que é pentecostal. Então, o que aconteceu foi o seguinte: criou-se um vácuo onde as igrejas não mais ensinavam, pregavam sobre a obra e o ministério do Espírito Santo. E o resultado é que mais e mais crentes se tornavam desconhecedores e estranhos ao Espírito Santo e ignorantes da doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. O que, por sua vez, criou um chão fértil para que falsa doutrina entrasse. Porque a melhor coisa para nos proteger contra a falsa doutrina é a sã doutrina. A melhor forma de combater as trevas é com a luz. Mas como as pessoas, como as igrejas, os pastores e pregadores tinham receio de abordar essa questão do Espírito Santo, você criou toda uma geração, ou várias gerações de pessoas que não tinham conhecimento nenhum. E quando ouviam alguma coisa, ouviam outro ensino, ouviam uma outra doutrina, eles estavam despreparados, eles não estavam vacinados com a verdade para poder refutar, combater e se proteger da falsa doutrina. Então muita gente acabou engolindo essa confusão toda. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes hoje, em igrejas sérias, o que acontece é que tem muita igreja que tem receio e é tabu pregar sobre dízimo. Por quê? Porque é tanta igreja, ou devo dizer, pseudo-igreja. Tá? São as universais, as mundiais, as internacionais, da graça, do reino, do poder, e da galáxia e tal coisa, que só batem nessa tecla de dinheiro e... Aí muita igreja, não falamos mais em dinheiro. O resultado é que as igrejas, elas perdem a doutrina. E tem muito crente hoje que fala, não, mas o dízimo do Velho Testamento, onde está dizendo isso? Então, você tem uma reação
O que acontece é porque as igrejas não estão fazendo o trabalho correto deles a ensinar. É a mesma coisa com dons espirituais, porque tem tanto abuso e falso ensino em relação a dom espiritual, tem muita igreja. Eu conheço igrejas que dizem, não existem dons espirituais. Não tem. Tinha, mas hoje não tem mais nenhum. Também não está na Bíblia. Isso é apenas uma reação. Tá? Outra questão importante, devido à questão de música. Como tem muito abuso de música, igrejas que viraram casas de show, com bateria, contrabaixo, show de rock, luz piscando, gelo negro, todo mundo dançando. Algumas igrejas falam assim, não tem instrumento na igreja. Não pode, é só a capela, só na voz. Mais uma vez, isso não é algo que a gente encontra, gente. Eu entendo. Bom, deixa eu falar. Mas, então, são reações que são devido a uma falta de ensino. As pessoas reagem, estão abusando disso, então a gente não fala sobre isso. Estão abusando do Espírito Santo, a gente não fala sobre o Espírito Santo. Estão abusando música, não vamos ter música. Estão abusando, eu já ouvi pessoas falar que é errado a gente evangelizar de porta em porta, porque os mormons e os testemunhos de Jeová e os adventistas fazem isso. Gente, eles estão errados na doutrina, mas estão certos no método. Mas tem muita igreja que fala, nós não podemos sair batendo as portas, falar com as pessoas, isso é coisa de seita. Não, isso é coisa de crente. Paulo fazia isso, e Atos faziam isso. Agora, como as seitas começaram a fazer, os verdadeiros obreiros de Cristo pararam. Por quê? Não vão parecer com ele, não. Gente, chegou ao ponto, eu fui para uma igreja uma vez, usando uma camisa branca e uma gravata. Disseram, tu parece um mormon, é errado usar camisa branca. Eu falei, peraí. Se eles usam camisa branca, problema deles, eu quero usar camisa branca. Branca, cinza, amarela, roxa, usa quanto você quiser. Mas entenda como às vezes tem uma reação. É apenas uma reação, não há fundamento algum. E essa questão sobre o ensino da obra e da pessoa do Espírito Santo é a mesma coisa. Existe uma tremenda ignorância nas igrejas sérias, porque as igrejas pararam de ensinar. Umas até negam os dons espirituais. Então isso tem causado problemas. E tudo começou lá atrás, em 1906, quando surgiu isso, teve aquele combate inicial, depois criou-se como se fosse um tabu, e parece que as igrejas, com a doutrina errada, tomaram posse e fizeram um monopólio do Espírito Santo, que está errado. Então, esse estudo que nós vamos fazer, que eu não sei quanto tempo vai durar, ele busca remediar isso, tá? Para que você possa, então, entender e refutar a falsa doutrina. Tá? Agora, pastor, já que o senhor falou sobre línguas, nós acreditamos em línguas, sim ou não? Voltem semana que vem. Não, estou brincando. Vocês ainda acreditam em línguas? Sim, nós acreditamos no dom de línguas como descrito na Bíblia. E aí que está o problema. O que é praticado por aí e se passa pelo dom de línguas, não é nem remotamente semelhante, nem de perto parecido com o que temos na palavra de Deus. É algo totalmente estranho, não só estranho, mas estranho e contrária às Santas Escrituras. E eu, mais uma vez, vou repetir, eu já sentei com pessoas, eu mostrei os textos, tá? E não tem essa de, não tem o que interpretar, gente. Tá lá, tá escrito, só você lê em português que tá lá. Tá? Quer ler inglês, alemão, grego, lê o que você quiser. Não tem o que interpretar. É um ensino claro, sem equívoco. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Mas mesmo assim, eles dizem, não, mas a gente não faz assim. Bom, então é com vocês e Deus. Tá? Mas nós acreditamos sim no dom de línguas. Eu vou falar rapidamente aqui, porque eu toquei no assunto e não quero agora deixar todo mundo pendurado nessa questão. Mas entendam isso, já na época de Paulo, ainda na época das igrejas primitivas, lá no tempo de Atos e das epístolas, naquela época, Paulo já tinha que enfrentar o abuso deste dom de línguas. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está tratando disso. Porque a igreja de Corinto está usando esse dom de línguas de forma errada, equivocada, não bíblica. E ele escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios justamente para consertar isso. Aí você vai lá, você vai ver. Ele especifica como é que deve ser feito, quem deve fazer, como, o requerimento. E ele até fala, se não for assim, ele diz, cale a boca. Palavras dele. Mais uma vez, não vamos fugir do assunto, mas leia 1 Coríntios 14, Paulo fala, se não for assim, que fique calado. Fique quieto. Tá? E são muitas especificações. Tá? Por exemplo, a Bíblia fala que tem que ser
um de cada vez, no máximo 2 ou 3 pessoas, não pode ser mulher e tem que ter um intérprete. Pronto, só aí você destrói tudo que é praticado por aí em igrejas que dizem que estão fazendo biblicamente. Porque não é um nem dois, não é um de cada vez, não é 2, 3 pessoas, é todo mundo, geralmente a maioria são mulheres, ninguém interpreta nada, ninguém entende nada e ninguém está calado. E todos dizem assim, porque baixou em mim. Gente, baixou em mim é termo usado em casa de macumba. Tá? Baixou em mim não pertence numa igreja de Jesus Cristo. Tá? Baixou em mim? Por favor. Mas eles dizem isso. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, se você tem um dom espiritual, você controla o dom espiritual. Não, ele controla você. Mas eu falei que não ia fugir do assunto, estou fugindo do assunto. Mas leiam, tá? E existem outros casos também. Mas, e Paulo pergunta, qual a vantagem ou propósito de você falar numa língua estranha que ninguém entende? Se a pessoa fica aqui e começar a pegar inglês para vocês... Que vantagem! Isso porque o dom de línguas era um dom temporário para um específico fim, e esse fim foi obtido, e agora não há mais necessidade para ele. E podemos voltar em outra ocasião e entrar mais a fundo. Aliás, já existe um estudo postado na internet, no canal lá no YouTube, que quem quiser assistir, está lá, mas explica detalhadamente toda essa questão. Tá? Podemos rever aqui alguma coisa para quem não estava lá ou que não assistiu, mas a questão é essa. Outra coisa, se o dom de línguas existe, por que missionários dessas igrejas vão e passam anos e anos e anos aprendendo uma língua estranha quando vão para outros países? Quando eu morava na Inglaterra, eu conheci um pastor missionário de uma certa igreja, cujo nome não vou falar, ele estava lá fazendo um curso de inglês, porque ele ia para a Grécia. Tem uma coisa, por que você então tem um dom de línguas? Por que você não foi lá e começou a ter o dom de línguas? Por que você precisou aprender inglês para ir para a Grécia e aprender grego? Para que esse trabalho todo? Estranho isso. Mas são essas incoerências que a gente encontra por aí. Mas, de todo modo, a língua, dom de língua, e outra coisa. Aí eles dizem assim, não, pastor, aqui, quando fala o dom de línguas, são línguas celestiais. São línguas estranhas. Leia Atos 2, você vai ver que não tem nada, não é nada, é conversa, vou dormir. Não é língua estranha, coisa nenhuma. E outra coisa, se é língua de anjo, alguém me mostra na Bíblia uma vez que o anjo aparecer para um ser humano e falar em anjolês para ele. Não, anjo. A gente nem sabe se existe uma língua de anjo. A gente sabe que toda vez que um anjo fala para um homem, ele fala na língua do homem. Mas lá em 1 Coríntios 3 está dizendo, mesmo que eu falasse a linguagem dos anjos, ali está usando uma comparação hipérbole, não está falando que existe. Ele falou, mesmo se eu falasse. Tá? Então são coisas realmente sem fundamento bíblico algum. Mas essa questão está tão difundida. Eu vou dar uma estatística aqui para você ver como a coisa está complicada. Foi feita uma pesquisa, isso nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa para saber as pessoas que não creem assim. Isso que eu estou falando para você aqui agora, a maioria das pessoas, dos cristãos do mundo, eles não acreditam como eu estou falando aqui. Fizeram uma pesquisa entre pastores, não estou nem falando das pessoas da igreja, pastores. Então, você tem uma ideia. Se o pastor crê assim, você imagina então como é que está indo a coisa. Mas fez uma pesquisa entre pastores de igrejas protestantes. Tá? Deixando bem claro, batistas não são protestantes. Protestantes entende-se luteranos, presbiterianos, anglicanos, assim por diante. E perguntaram para esses pastores protestantes o seguinte, você crê no dom de línguas para hoje, como é feito hoje? 2/3. 66% responderam que sim. Isso são das igrejas protestantes, que geralmente são as tradicionais, digamos assim. 66% falaram que sim. Pra você ter uma ideia. Pastor, mas os protestantes? Claro que os batistas não. Fizeram a mesma pergunta, a mesma pesquisa, dessa vez para pastores batistas. Agora, tudo bem, não eram batistas independentes, eram batistas da Convenção do Sul, que seria como se fosse a Convenção dos Estados Unidos. Tá? Batista da Convenção, aqui no Brasil, da Convenção Batista, pronto, seriam mais ou menos assim. Aí perguntaram para eles a mesma pergunta. 50% disseram que sim, que creem no dom de língua como é praticado hoje. Então você veja,
Uma coisa que está aí no mundo há tão pouco tempo teve um impacto tão grande e tão sério no cristianismo. E o mais chocante é que não é bíblico. Mas se você crê, se você pensa, como eu estou dizendo aqui para você, nessa questão do dom espiritual e da obra e ministério do Espírito Santo, você está em uma minúscula minoria de pessoas que se dizem crentes. Isso que eu falei agora são os pastores. Se você perguntar para o crente na rua, a maioria vai dizer que sim. Sabe por quê? Porque as igrejas não estão ensinando. Muitas vezes é porque está tão popular, está tão difundido, é tão aceito isso, que os pastores têm medo de pregar para não ofender ninguém. Eu não sei quantas pessoas, desde que começamos a igreja, ligaram: alô, é da igreja batista? É pastor? Sim, sou eu. Diga uma coisa, vocês são renovados, pentecostais, falam em línguas? Não, tá, tchau. Não queremos conversa. Vocês não têm o Espírito Santo, vocês não creem no Espírito Santo, vocês não conhecem a Bíblia, vocês são hereges, vocês são... Só querem saber isso. Fala em línguas? Não, então pronto, não quero conversa. São renovados? Não, então não quero conversa. Ou seja, a pessoa tem um time dele e não vai mudar, não interessa. Não estão buscando a verdade, eles acham que tem a verdade. Então tem muita igreja que, para evitar polêmica, evitar a pessoa sair da igreja, evitar confusão, eles simplesmente não tocam no assunto. Eles ficam quietos e deixam a coisa rolar. E isso vai aumentando a ignorância, aumentando a falta de conhecimento. Isso cria um chão fértil para o crescimento de falsa doutrina nas igrejas. E hoje, se você pensa como eu estou falando aqui, se você crê assim, você está em uma minoria, infelizmente. E você vai encarar, pessoas vão acusar você de blasfemar contra o Espírito Santo. Você está blasfemando o pecado que não tem perdão, que não tem nada a ver com isso. Hoje, nós vamos ver isso. Hoje não vai dar tempo, mas semana que vem nós vamos ver o que é o blasfemar contra o Espírito Santo e qual é esse pecado de qual não tem perdão. Eles dizem, se você não falar em línguas ou não crer em línguas, esse é o pecado sem perdão. Não tem nada a ver com a história, gente. Mas como as pessoas não têm conhecimento, fica todo mundo com medo. Aí quando chega alguém e faz uma profecia, você vai, não sei o quê. Se você duvidar, está blasfemando contra o Espírito Santo, vai morrer para o inferno. Então ninguém pode questionar nada, ninguém pode perguntar nada, porque senão vai para o inferno. Então cria uma situação completamente insustentável. Porque a igreja fica sem doutrina, sem discernimento, e ninguém pode perguntar nada, ninguém pode nem perguntar. Mas a Bíblia fala, foi o Espírito que me revelou. Mas o seu Espírito que revelou está ao contrário. Está duvidando, blasfemando, vai morrer para o inferno. Gente, é insustentável. Você tirou a palavra de Deus como autoridade e colocou qualquer um que fala, o Espírito Santo me falou. E quem duvidar é porque é perdido, vai para o inferno e não tem mais como ser salvo. Não dá. E isso explica a situação da grande maioria das igrejas hoje em dia. É proibido pensar, é proibido ler a Bíblia. Tem que simplesmente ir junto com o resto do rebanho. Então, eu queria, vamos só dar um começo hoje, nós não vamos terminar, nós vamos ver nessa primeira parte alguns aspectos muito importantes sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Então, abram suas Bíblias comigo para... Isso tudo foi introdução, viu, gente? Então, vamos sair daqui à meia-noite, a gente sai daqui. Estou brincando, vamos só ver um rápido ponto aqui. Olhem para Mateus capítulo 12. Nós vamos ver algumas coisas importantes. Olha, uma coisa importante só. Sobre a pessoa do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, no versículo 31, diz assim. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Uau! Primeiro ponto, e único ponto que vamos cobrir hoje é o seguinte: o Espírito Santo é a pessoa mais protegida da Trindade. A Trindade, claro, você sabe, é Deus Pai, Deus Filho
e Deus é o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é a pessoa que tem maior proteção desses três. Aqui está dizendo, mas veja bem, o Espírito Santo ele é igual a Deus Pai e a Deus Filho, mas apesar de ser igual, ele é único nesse sentido. Por quê? Porque aqui está dizendo que se a gente blasfemar contra Cristo, há perdão. Não é isso que nós lemos aqui? Todo pecado e blasfêmia se poderá aos homens, mas a blasfêmia com o Espírito Santo não será perdoada. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Nem agora e nem nunca. Então você vê aí que, se você falar mal de Cristo, tem perdão. Se blasfemar contra Cristo, tem perdão. Se você recusar Cristo, tem perdão. Mas, se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Veja como o Espírito Santo ele tem uma proteção maior. Ele é único nesse aspecto. Muito importante notar isso aqui. E os fariseus, se você ler o contexto de Mateus 12, os fariseus, eles estavam atacando Cristo. Claro, não fisicamente, mas verbalmente. Cristo estava fazendo a obra dele, inclusive, se você ler o contexto, ele estava expulsando demônios, e os fariseus estavam rejeitando os seus ensinamentos, negando suas obras. Eles estavam efetivamente blasfemando contra o Filho. Eles disseram para ele, você está fazendo isso, mas é pelo poder de Beelzebul. Você está ensinando e fazendo milagres pelo poder de Satanás. E Jesus falou para eles, olha, vocês parem aí. Ele avisou, vocês parem aí, vocês estão chegando muito perto, naquele momento, naquele ponto, atravessar aquela linha da qual não haverá mais retorno. Vocês chegando muito perto de blasfemar contra o Espírito Santo e contra ele, não tem perdão. É esse o contexto que ele está dizendo aqui. Então o que está acontecendo é que eles poderiam blasfemar contra Cristo o quanto que quisessem e seriam perdoados, mas se blasfemassem contra o Espírito Santo de Deus, a conversa era outra. Uma rejeição ciente e final contra a obra do Espírito Santo pode determinar e selar o seu destino eterno perdido longe de Deus. Nós lemos em Gênesis que o Espírito Santo foi aquele que criou o mundo, que estava presente. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim como o Espírito Santo se movia sobre a face das águas daquele mundo sem forma e vazio, aquele mesmo Espírito, ele se move sobre o coração das pessoas. Assim como aquele Espírito Santo estava movendo sobre a face das águas, sem luz, sem terra, sem forma e vazia, e ele veio a criar e dar vida. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus ele se move sobre aquela pessoa, tentando trazer a verdade, apresentando a verdade e levá-la ao conhecimento. Assim como o Espírito Santo criou a terra, ele quer criar no homem uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É justamente isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele está se movendo sobre a face do coração que está vazio, sem forma, em trevas, da pessoa perdida, e ele quer trazer uma nova vida, uma nova criatura, assim como fez com a terra, que estava sem forma e vazia, em trevas, e o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. E das águas surgiu a nova terra, surgiu vida, uma nova criatura. É isso que ele quer fazer. E o Espírito Santo tem essa função, e é obra do Espírito Santo atrair e convencer a pessoa do pecado. Mas, se as pessoas rejeitam essa obra, não tem convicção e não tem aproximação de Deus.
e sem aproximação e sem convicção, não há salvação. Por isso que Jesus falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é o caminho, é a porta, é a entrada para a salvação, é justamente o Espírito Santo chamando, atraindo e convencendo, dando convicção. Se a gente falar, não, acabou, não tem salvação, não tem como ser salvo. Não tem como ser salvo. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Era o Espírito Santo que estava operando ali, através de Cristo. E os fariseus diziam, isso daí é o demônio. Jesus falou, vocês estão blasfemando contra a única pessoa que pode atrair e trazer convicção e salvar vocês. Se vocês blasfemam e rejeitam a sua obra, vocês estão perdidos, literalmente perdidos. E não tem perdão nem nesse mundo, nem no próximo, porque esse é o caminho para a salvação. É o caminho. Jesus, então, os avisou que se cruzarem a linha, eles não teriam como ser salvos. E a obra do Espírito Santo é essa, João 16, 8. Jesus falando sobre o Espírito Santo. E quando ele, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Daí o perigo de rejeitar o ministério do Espírito Santo. Muito perigoso, muito perigoso. Muitas das vezes, rejeitando, silenciando, você acaba perdendo o ministério do Espírito Santo na sua vida. E chega uma hora, de tanto você falar, não, ele te deixa em paz. Ele vai constantemente, sempre tentando. Usa tudo, usa a criação, usa um panfleto, usa uma mensagem, usa o convite, usa a nossa consciência. Aquele pesar quando faz uma coisa errada. Sabe, uma criança quando mente, quando rouba, ela sabe que é errado. Ela sabe que é errado. Sabe por quê? Porque Deus colocou um testemunho no coração do homem chamado a consciência. Ele sabe que está errado. O Espírito Santo usa tudo e qualquer coisa para trazer convicção do pecado. Quando você diz não, sua consciência fica cauterizada e ele fala, ok, eu vou te deixar em paz. E ele te deixa em paz. Aí você não tem mais a convicção do pecado, da justiça e nem do juízo. Muita gente fala que o pecado imperdoável é suicídio. Quem comete suicídio, porque era perdido, vai para o inferno. Isso não é verdade. Suicídio é errado? Claro que é errado. Ele terá uma vida. É a sua vida, mas é uma vida. É errado? É errado. Mas dizer que é o pecado imperdoável não tem fundamento bíblico. Eu vou dar um exemplo aqui. O rei Saul. O rei Saul cometeu suicídio. O rei Saul está no céu. Leia lá em 2 Samuel, fala que está no céu. Era salvo. Tá? Então só aí tem um precedente bíblico, claramente alguém cometeu suicídio. Agora, todo mundo pensa, mas Judas cometeu suicídio. Sim, Judas cometeu suicídio, mas Judas nunca foi salvo. Nunca foi salvo. A Bíblia é a única pessoa que nós podemos ter certeza absoluta que não é salvo, é Judas. Porque Jesus chamou ele de filho da perdição. Então nós sabemos que Judas não era salvo. Tá? Com certeza, sem sombra de dúvida, Judas não era salvo. Saul, nós temos certeza, sem sombra de dúvida, que ele era salvo. No entanto, ele cometeu suicídio. Então, não é cometer suicídio. Muita gente acha que como eu falei agora há pouco, se você não acreditar nas revelações, alguém chega e revela, você tem que fazer assim, assim, assado, porque Deus apareceu num sonho para mim e disse, se você duvidar, blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, também nada a ver com isso. Não é isso, não está na Bíblia. Tá? Não é isso. Tem gente que acha que o perdão imperdoável é você não crer, como eu já falei, em dons de línguas ou dons espirituais. Também não é o caso. O pecado de que não tem perdão é você dizer não para o Espírito Santo, para o ministério dele. De trazer convicção, de trazer convicção da justiça, do pecado e do juízo vindouro. E como é que saber que alguém cometeu esse pecado? Como podemos saber se alguém tem cometido o pecado sem perdão? É fácil. É quando a pessoa, qualquer pessoa,
tem zero vontade de ser salva. Sabe quem dá vontade para a pessoa ser salva? É o Espírito Santo, é o ministério dele. Se alguém que você fala não tem interesse nenhum, vontade nenhuma, provavelmente é porque aquela pessoa, de alguma forma ou outra, silenciou o Espírito Santo. Quem vai dar vontade, gosto, desejo, convicção, quem vai dizer convicção do juízo vindouro do pecado, veja bem, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, ou seja, o meu pecado, da justiça, ou seja, o que o pecado merece, e o juízo é o resultado do pecado, que é o quê? Morte eterna. Gente, se você é convencido do seu pecado, o que ele merece e o que é, você rapidinho foi com gosto de ser salvo. Quer dizer que eu sou um pecador e se eu morrer, eu mereço para o inferno? É. Se eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Porque eu sei que eu sou um pecador, eu sei o que ele merece e eu sei que eu não quero isso. Eu quero ser salvo. Apetite de salvação. Desejo de ser salvo. Eu fui assim. Os dias antes de eu aceitar a Cristo, eu estava aperreado demais, não conseguia dormir. Eu tinha medo de sair na rua, caso um carro me atropelasse, eu caísse, batesse a cabeça no chão e morresse. Eu estava apavorado que eu morresse e ia para o inferno. Eu tinha plena convicção. Sabe o que foi isso? Era o Espírito Santo que me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo. E eu tinha um enorme apetite para ser salvo. Eu fui na casa do pastor Júlio. Eu falei, se ele não perguntar, se ele entrar no assunto, eu vou falar, pelo amor de Deus, me diga como você salva, que eu não aguento mais. Ah, pastor, porque você é uma pessoa muito boa. Não era nada comigo, não. Era a convicção, era o ministério, era a obra do Espírito Santo. Agora, aí você pega alguém que está nem aí para nada disso. Eu estou nem aí, peco e peco mesmo. Gosto e vou continuar. Que juízo, que pecado, que injustiça, que nada. Acredita nisso, é? Rapaz, viva a tua vida, gosta, faça. Quero não ser salvo, não, quero ver minha vida, deixa em paz. Oxe, coisa de Deus, que nada. Sabe o que é isso? É um Espírito Santo que não está convencendo a pessoa do pecado, do juízo e de justiça. A pessoa não tem vontade, desejo, apetite de salvação nenhum, não tem interesse nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo não está operando. E o trabalho dele é operar. Olha aqui, olha. E quando ele vier, convencerá os bonzinhos. O mundo. O mundo. Todo mundo. Ele vai para cada ser humano e tenta trazer essa convicção. A não ser para aquele que blasfemou contra ele. Disse, não quero, não quero, não é. Aí ele falou, ok, sabe uma coisa? Estou fora. Estou fora. Pastor Cox conta uma história, acho que eu já falei isso aqui no passado. Ele tinha 2 mulheres que iam para a igreja dele. Durante anos e anos e anos e anos. Mas nunca foram salvas. Aí um certo dia eles pararam de ir e desapareceram na face da terra. Alguns anos depois recebi um telefonema do hospital dizendo, você conhece a fulana de tal? Ele falou, acho que eu conheço, faz um tempinho. Mas por quê? Não, ela está aqui no hospital, está muito doente. Ela pediu para ligar para o senhor, se eu fazer uma visita para ela. Tudo bem. Ele foi lá, visitou ela estava mal. Ia morrer. O médico já tinha falado, aí não tem mais o que fazer. E ele tentou levar ela a Cristo. E ela pediu para falar com ele para isso. Eu quero que você fale para mim sobre Cristo. E ela disse, pastor, tudo que você falou eu já ouvi 1000 vezes antes. Mas eu não consigo acreditar. Eu não consigo. Não consigo acreditar. Eu pensei que talvez você vindo, você falando, talvez não alguma coisa, mas tudo que você falou, eu já ouvi. E aí está o problema. Ela tinha ouvido, e rejeitado. E agora, ó, o Espírito Santo falou, ok, não quer? Lavo minhas mãos. Interessante isso. Triste, mas interessante.
A consciência fica totalmente cicatrizado e pessoas fazem e falam as piores aberrações e nem piscam, nem ficam vermelhos. Nada. Convicção zero. Note que isso está falando quando a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Essa consequência seríssima. Se você blasfemar contra Deus, há perdão. Alguém pode ser um ateu e falar mal de Deus, que Deus não existe, Deus é um tirano, Deus não é justo, Deus é abusivo. Há perdão. Alguém que blasfema contra Deus Pai, o Espírito Santo pode ir lá e trazer convicção. Temos um livro na biblioteca chamado Mais que um Carpinteiro, Josh McDowell. Josh McDowell era um professor de universidade nos Estados Unidos. Ele falou, vou provar que Deus não existe, que é tudo uma farsa. Aí ele começou a estudar. Passou 2 anos estudando, pesquisando para provar que Jesus era uma farsa, que Deus era uma farsa. Depois de 2 anos ele se converteu, virou crente. Escreveu um livro, tá lá, pode pegar para ler, só Mais que um Carpinteiro. Ele falou, gente, não é possível que Jesus não é quem ele falou que ele era. Não é impossível que Deus não exista. E